Um bom dia a todos, mais uma vez. É um prazer estar aqui para dividir com vocês algumas reflexões, né? Só retificando, dessa vez a Dona Isaura avisou com um pouquinho mais de antecedência, né? Mas a emoção de estar aqui é a mesma, né? A responsabilidade de passar a mensagem. E aí, frente a vinda de vocês hoje aqui no centro, né? Alguns devem ter olhado para a tela e falado da espiritualidade na prática clínica, né? O que será que o André vai querer dizer com isso? Então, eu como médico, eu tenho trabalhado para tentar fazer uma conexão, reconexão do que foi, como eu vou falar para vocês, separado, né? O binômio saúde e doença, né, vem sendo tratado há mais ou menos 1.500 anos de uma maneira separada, onde apenas se olha a doença, mas não se olha o indivíduo como um todo. Esse ser humano integral com suas diferentes facetas bio, psico, físico, espiritual. Então, esse é o desafio da medicina do novo milênio. Juntar novamente o ser humano para conseguir, aí, como um terapeuta, atingir resultados melhores e conseguir extrair do paciente a sua cura, né? Se eu vou olhar simplesmente um órgão doente, eu posso não atingir os resultados esperados, ter um paciente frustrado porque disse, o médico não me curou. Mas então as reflexões de hoje vão ser, o que eu como médico posso ajudar, o que eu como paciente posso ajudar o meu médico no entendimento da minha doença? O que é importante o médico saber da minha espiritualidade para me ajudar também nesse enfrentamento da doença, né? E algumas reflexões a mais. A que ponto a medicina hoje se encontra? Será que isso já está sendo discutido nas faculdades de medicina, nos cursos de graduação da área da saúde? Então, como juntar ser médico, ser espírita e conseguir resultados diferentes do que a gente conseguiu até hoje? Então, basicamente, vou falar alguns conceitos básicos. Por que abordar, então, a espiritualidade do paciente? A questão das pesquisas científicas atuais fazendo essa conexão da medicina com a espiritualidade. A espiritualidade, então, se está sendo ou não abordada no meio acadêmico. Quando abordar a espiritualidade do paciente? E por que isso não acontece? Quais são as barreiras que levam o profissional da saúde a não abordar esse tema? Vamos precisar parar aqui um pouquinho e só contextualizar por que a medicina está do jeito que está hoje, né? O que aconteceu com o médico e o profissional da área da saúde, que muitas vezes, quando a gente procura um profissional da saúde, ele nos trata, às vezes, de uma maneira fria, impessoal, está sempre corrido, não quer escutar a gente de uma maneira como a gente gostaria. Então, para isso, a gente vai ter que remeter a esse binômio saúde e doença lá na antiguidade. Na antiguidade, os assênios, os egípcios, os caldeus, os hebreus, a definição de saúde e doença estava muito relacionado a uma dádiva ou um castigo dos deuses, né? 400 anos antes de Cristo, Hipócrates, o pai da medicina, ele então fez mudou a definição disso, né, na Grécia Antiga, dizendo que o equilíbrio, a saúde, ela vinha de um desequilíbrio da harmonia do corpo e que isso eram causados por causas naturais e leis naturais. Então, se a gente lembrar, nessa época tinha foi lá que surgiu aquela expressão mente sã, corpo são. Então, ele tinha essa visão holística do ser humano. E
Tem a teoria, ele fez a teoria dos 4 humores, então tinham como se fosse perfis 4 perfis das pessoas, onde tinha a cólera, a paz, e que isso, a harmonia, é importante ter o lado negativo, o lado positivo, e essa harmonia garantia a saúde do indivíduo. E a desarmonia, então, representava a doença. Galeno continuou com esses postulados de Hipócrates, até que, em 476 depois de Cristo, inicia-se a Idade Média. Na Idade Média, a medicina, então, os doentes passam a ser assistidos pela Igreja. E aí foi onde tudo isso começou a se separar. A partir do momento onde a Igreja passa a fazer através dos seus dogmas, das suas cartas, concílios, começou-se a trabalhar de uma maneira que, se você é doente, é porque você é culpado e você está sendo castigado, e se você está com saúde, é porque a fé te curou. Então, houve essa dissociação. Paracelso, também ainda um médico na época da Idade Média, conseguiu resgatar parte dos postulados de Hipócrates, transformando a medicina de uma maneira mais humana, mas ainda a Idade Média, aí, conhecida como a Idade das Trevas, ainda arrastou essa dissociação do homem, do corpo, do seu espírito, vamos dizer assim. Em 1514, Vesalius, então, até 1514, era proibido mexer no corpo de um falecido. Então, a partir de 1500 foi permitido, e através das dissecções, das lições de anatomia, via então que a pessoa doente possuía um órgão doente. Então, foi feita essa associação. Se a pessoa está doente, isso significa que ela tem um órgão doente, está aí a causa da doença. Então, foi aí que começou essa associação doença com uma causa etiológica. E o nosso querido amigo René Descartes, ele sim, não sei se eu posso dizer que é o responsável, mas se a medicina hoje está do jeito que está, mecanicista, ultra especializada, desumanizada, foi a partir dos pensamentos, do modelo de pensamento cartesiano, que isso vem se construindo. Porque ele fazia a associação que o corpo era como uma máquina. E pensando numa máquina, se há uma peça com defeito, ou a máquina não vai funcionar direito, está aí associada à causa das doenças. Então, para toda doença, era um defeito de algum órgão e só isso. Bastava, então, tentar curar esse órgão, que a doença, então, estaria curada. E isso perdurou até o século XIX, onde Louis Pasteur, quando através de suas pesquisas, descobre micro-organismos, então, descobre-se que as doenças, então, têm um nexo causal com alguns patógenos, e isso veio se perdurando até que, em 1948, no pós-guerra, a Organização Mundial de Saúde, então, define o que a gente tem até os dias atuais, o que é saúde. Então, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença. Então, não é só um órgão doente, um órgão sadio, que significa saúde. Saúde, então, é o bem-estar biopsicossocial do indivíduo. Mas a gente sabe, através da doutrina espírita, que isso vai mais além. Né? A gente sabe que é o completo bem-estar físico, psíquico, social, ambiental, cultural e espiritual. Nós, através dos nossos estudos aqui, das palestras e da nossa vivência, a gente sabe, o corpo, ele é o reflexo do estado do nosso espírito. Tem uma frase que costuma dizer que o corpo é o mata-borrão do espírito. Tudo aquilo em que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa melhorar, o nosso espírito reflete no nosso corpo espiritual, que é o perispírito, e isso vai se refletir no nosso corpo.
Tá? Então, o conceito de saúde, na ótica espírita, ela é muito mais ampla. E aí fui procurar alguma definição em alguma obra, e então na obra O Consolador, pelo benfeitor Emmanuel, pela psicografia de Chico, na pergunta 95, em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Logo, se a saúde é a perfeita harmonia da alma, o que é a doença? A doença, então, vai ser o quê? O desequilíbrio da alma a retratar-se no corpo. Então, como eu disse para os irmãos, o corpo, ele então é o mata-borrão da nossa alma. Tá? Essa definição, essa frase, é tirada dos Domínios da Mediunidade, pelo Espírito André Luiz, também psicografia de Chico. Então, a doença é o desequilíbrio da alma a retratar-se no corpo, como eu já disse, e o insucesso da medicina em certos casos se deve ao desconhecimento dessa causa primordial, das enfermidades que está no espírito. Para a arte de curar é necessário levar em conta a influência espiritual dos organismos. Então, isso me faz, às vezes, ficar um pouco, não digo frustrado, mas eu não posso impor a minha crença, os conhecimentos adquiridos através da doutrina para os pacientes. E muitas vezes eles não entendem, eles se revoltam, porque assim, mas por que isso está acontecendo? Eu fiz o tratamento certo, eu fiz tudo o que você pediu, eu tomei o remédio certo, mas eu não obtive a cura. Então, será que eu não sou merecedor disso? Mas aí é muito difícil ser médico e ser espírita, porque como que você vai falar a respeito de reencarnação, de que o corpo está se depurando justamente para a evolução do espírito? Então, é uma coisa assim, é cada coisa na sua vez. Né? É hoje muito satisfatório estar aqui, assim como a Cíntia está ali, que é a coordenadora pedagógica do curso de medicina da Uniara, poder ter ido falar para quase 450 alunos de medicina, começar a tratar sobre essa visão mais holística do ser humano. Porque se eu entendo como acontece, e para eu ajudar o paciente, lógico, eu vou entender, eu preciso saber, e por isso a espiritualidade na prática clínica, como o paciente pensa, quais são as suas crenças, para daí eu conseguir fazer com que ele atinja a sua cura. Não, às vezes, nesta vida. Né? Mas, como eu falei, eu não posso fazer proselitismo e sair pregando, calma, vai ter uma próxima vida. A gente sabe, determinadas religiões não aceitam isso, e já aconteceu comigo de, ao me identificar como espírita, a pessoa sair e falar, obrigado, agradeço, mas a minha religião não permite que eu converse com alguém que converse com espíritos. Para com isso, você vai para o inferno, porque você não pode fazer isso, está escrito na lei. Estamos aqui, eu falei, a senhora tem a total liberdade, eu estou à disposição. Né? Mas até onde, essa foi um episódio que me fez parar e falar assim, André, você tem que ir até um certo ponto. O que você considera verdade, para o outro pode não ser. Então, a gente tem que ir cada coisa na sua vez. E como eu disse para vocês, é um privilégio como isso hoje, eu vou mostrar mais para frente, no meio científico já está vindo. Então, essa onda já está vindo. E um dia ou outro, essa verdade vem à tona e a gente sabe, os insucessos da medicina, chega um momento em que a ciência não explica. Então, a gente está chegando nesse ponto. Então, aqui falar um pouquinho da doença, né? Essa história da doença ser o mata-borrão do espírito. Cada qual renasce na terra a exprimir na matéria densa o patrimônio de bens ou males que incorpora nos tecidos sutis da alma,
A patogenia, na essência, envolve estudos que remontam ao corpo espiritual para que não seja um quadro de conclusões falhas ou ditoso irreais. Isso aqui também é numa obra de André Luiz. Se pretendemos possuir um psicossoma sutilizado, ou seja, se pretendemos obter a cura, capaz de reter a luz de nossos melhores ideais, é imprescindível descondensá-lo pela sublimação incessante da nossa mente, que precisará, então, centralizar-se no esforço infatigável do bem. É para esse fim que o Pai Celestial nos concede a dor e a luta, a provação e o sofrimento, únicos elementos reparadores suscetíveis de produzir em nós o reajuste necessário quando nos pomos em desacordo com a lei. Então, nós não temos, como se pensava na Idade Média, e também foi muito interessante a quem veio à palestra da semana passada, onde trabalhou-se um pouquinho a questão da culpa. A gente acha que a gente tem que ser punido, que a gente tem que ser culpado, que a gente não está sendo, não tem a responsabilidade pelo que está acontecendo com a gente, mas, na verdade, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos, né? A dor, então, a doença, a dor, o que ela é? Que a gente sabe, tem também uma máxima na doutrina espírita que fala que a dor é um sinal, é uma bandeira, porque assim, se você está com alguma dor, está com alguma doença, está com algum problema, pare e pensa, vamos ver a origem disso, né? A dor e o mecanismo é o mecanismo de despertamento, é o convite para que o espírito retorne à busca de saúde. Portanto, a dor e a doença são efêmeras perante a eternidade da vida, e a sua apreensão e o seu modo de expressá-lo estarão diretamente ligados ao modo de percebê-los a partir das crenças da própria individualidade. Por isso que é importante para o profissional da área da saúde saber como crê o seu paciente, como ele pensa, para quando eu for dar uma notícia, dar um tratamento, planejar um tratamento, saber como esse paciente vai reagir, quais são os mecanismos de enfrentamento que ele tem, aonde ele se apega, para você ajudar ele nesse caminho. O adoecimento já é em si a caminhada para a reparação, e a doença é um dos sinais de alerta para o espírito, a sinalizar-lhe a necessidade de reavaliação da rota, para poder alcançar o destino desejado. Deter-se a entendê-la como obstáculo é fechar os olhos para não percebê-la como um desafio para alcançar os novos recursos, conseguindo alcançar novos patamares evolutivos. Então, existe uma obra que chama Carta a Dr. Bezerra de Menezes, que é uma das obras da AME, que é a Associação Médico Espírita, onde o departamento acadêmico, os alunos, estudantes de medicina espíritas, escreveram cartas para Dr. Bezerra de Menezes, questionando o porquê devo ser médico, por que escolhi ser médico, suas angústias, e aí durante anos foram sendo colhidas psicografias, e agora em 2017 foi lançado um livro onde tem a psicografia do Dr. Bezerra de Menezes, com depois os textos científicos fazendo a conexão entre esses dois mundos, né? Então, frente a tudo isso, por que abordar, então, a espiritualidade do paciente? Por que um profissional de saúde precisa entender e conhecer essa dimensão do paciente? Muitos pacientes são religiosos e suas crenças os ajudam a lidar com muitos aspectos da vida. As crenças pessoais dos profissionais de saúde influenciam nas suas decisões, tanto por parte do paciente, então esse é um caso clássico, paciente testemunha de Jeová que se recusa a receber sangue. Como eu, profissional da saúde, lido com isso? Na maioria das vezes, os profissionais falam, não quero saber. Pode vir me processar, pode vir fazer o que for, vai tomar sangue, porque o que está, eu preservo a vida e não respeito o indivíduo. Isso é muito discutido no meio médico, meio jurídico, porque a gente sabe de casos em que a pessoa sobrevive, mas ela é expulsa do seu meio de convivência.
Já tivemos casos de famílias que deserdam seus filhos, falam, você não é mais meu filho porque você agora é impuro. Então, tudo isso deve ser, o médico, o profissional de saúde tem que levar isso em consideração, preservando a autonomia do paciente. Né? Desde que esteja tudo bem registrado, bem documentado, é uma escolha do paciente. Exceto situações de urgência, onde às vezes não dá tempo de fazer esses questionamentos, o paciente tem a sua autonomia. Né? Eu posso acabar com a vida de uma pessoa porque ela vai se sentir culpada e impura para o resto da vida, porque ela cresceu com a convicção de que o receber sangue é algo impuro. Né? E por parte do próprio profissional de saúde. Então, o médico se recusa a prescrever métodos contraceptivos, porque seja o método contraceptivo é contra a lei natural de reprodução, se eu prescrever um DIU, ele pode ser abortivo, eu sou contra o aborto. Então, tudo isso eu tenho que conhecer o que o meu paciente pensa para fazer uma medicina com consciência. E uma coisa que eu vou falar mais para frente, mas já que vale a pena o gancho, quem cura não é o médico, a cura é do paciente. O médico ou o profissional de saúde, ele é apenas um terapeuta que vai ajudar o paciente a encontrar a cura dentro dele. Quando a gente olha essa visão através da reencarnação, do espírito, a gente sabe que, às vezes, a pessoa nessa vida faleceu de um câncer, mas ela conseguiu se depurar e passar para uma próxima fase muito melhor do que estava agora. Só que se nós temos essa ótica momentânea, que é só aqui, só agora, que depois não tem mais nada, não faz sentido. Né? E a gente vai ficar como frustrado. Atividades e crenças religiosas estão relacionadas à melhor saúde e qualidade de vida, isso eu vou mostrar para vocês. E muitos pacientes gostariam que os seus médicos abordassem a sua religião e espiritualidade. Tem um estudo de uma universidade americana que nos Estados Unidos, olha lá, nos Estados Unidos, materialista, pessoal assim, 90% dos pacientes entrevistados gostariam que o seu médico perguntasse pelo menos qual a sua religião. E a gente sabe que os profissionais de saúde às vezes não deixa nem o paciente sentar, né, porque já tem que ir embora para atender o próximo. Tá bom, tá. Ó, escolhe um sintoma, por favor. 2, 3, não dá. Né? É assim que a medicina, infelizmente, dependendo, se encontra. E é por isso que precisa. Por quê? Porque isso cria o elo, a relação médico-paciente. Os mais antigos sabem que tinha o doutor fulano, que era o médico da família, não tinha hora, lugar, se precisasse, ele estava lá disposto, era o confidente da família, sabia tudo. Hoje, a grande dificuldade, às vezes você tem um plano de saúde, você vai ou mesmo no SUS, você vai no consultório, cada vez que você vai é um médico diferente, você não cria esse vínculo, né? Então, maior empatia e confiança no médico e o resgate da relação médico-paciente. E aí, então, para mostrar para vocês como a medicina está evoluindo, quando a gente vai na plataforma aí de pesquisa de bancos de dados de produção científica mundial, a gente tem, essa foi uma pesquisa que eu fiz no final do ano passado, nessa data, 9.813 artigos publicados em revistas bem conceituadas sobre medicina e espiritualidade. Aqui eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a linha de produção era bem pequena e dos anos 90 para cá, isso deu um salto. Então, é justamente isso, a medicina. Por que eu vou dar um relato agora, né, pessoal? Por que o André virou espírita? Porque na faculdade de medicina, lá no internato, no 6º ano, lidando com morte, lidando com perda, e a minha religião não me dava um conforto, não me dava as respostas, eu falava, não é possível, isso não faz sentido. Então, a partir do momento que você se questiona e começa a falar que só aquilo que está escrito no livro não fecha, e você vai na busca, você abre
o seu horizonte. E é o que está acontecendo na produção científica. Então, você pegar aqui, ó, religião e espiritualidade com risco de doença cardiovascular. Então, eu vou mostrar para vocês pacientes que têm a sua espiritualidade aflorada e que buscam um sentido para a sua vida, têm menor risco de ter infarto, por conta de melhor pressão arterial, melhor qualidade de vida, hábitos de saúde mais saudáveis. Isso aqui deve ser o norte de cada um que estamos aqui hoje. Se nós nos dispusermos a acordar para vir no centro espírita ou qualquer outra religião ou doutrina para sentar e assistir uma palestra, receber um passe, nos confraternizar, não é porque nós decidimos que estamos buscando algo melhor, né? Então, a questão é assim, eu estou em busca de uma reforma íntima. A partir do momento que eu busco e ponho na minha meta uma reforma íntima, velhos hábitos vão ter que ser deixados para trás. Bebida alcoólica, hábitos não saudáveis. Então, por lógica, a partir do momento que eu busco a minha reforma íntima, a minha qualidade de vida também melhora, né? E eu vou colher melhores resultados. Da mesma maneira, quando eu coloco espiritualidade e saúde, também só aumenta o número de publicação. E aí, para demonstrar para vocês, eu só preciso conceituar 3 termos: espiritualidade, religião e religiosidade. Quando eu falo em espiritualidade, o que a gente se refere é uma busca pessoal para entender questões relacionadas ao fim de vida, ao seu sentido, sobre as relações com o sagrado ou transcendente, que pode ou não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas ou formações de comunidades religiosas. Então, é o meio como eu me ligo. Ter a minha espiritualidade é como eu me ligo com o alto, é ter essa ligação. Agora, religião é o sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos designados para facilitar o acesso a esse meio, ao transcendente, chamado de Deus, força maior, verdade suprema. E religiosidade é o quanto eu pratico esta religião. Tá? É o quanto um indivíduo acredita, segue e pratica uma religião. Pode ser organizacional, então vir a um centro, vir na igreja, ao templo religioso ou local específico, ou não organizado. Ter o meu momento de meditação em casa, rezar, minha leitura edificante, assistir programas de TV. Então, é importante ter esses 3 conceitos, porque é como, quando eu vou fazer estudos científicos, essas definições têm que estar bem estabelecidas. Então, periódicos, revistas de alto impacto na ciência, né, possuem dezenas de milhares aí de publicações. Estudos têm mostrado maior relação entre espiritualidade e religiosidade com a saúde mental, incluindo menor prevalência de depressão, menor tempo de remissão da depressão pós-tratamento, menor prevalência de ansiedade e menor taxa de suicídio. Mais recentemente agora mostrou jovens que têm a sua espiritualidade desenvolvida, seja dos mecanismos que eu falei atrás com vocês, o índice de suicídio é muito menor. Por isso que a Dona Isaura fala, todo mundo fala, vamos trazer nossas crianças e os nossos jovens para a evangelização. Se não é porque você quer, é porque os estudos mostram que tem benefício na vida do indivíduo. E nós seremos cobrados por isso quando durante a nossa vida, né? Melhor qualidade de vida e bem-estar geral. Então, como eu falei para vocês, uma pessoa que tem a sua espiritualidade e religiosidade desenvolvida, ela vai desenvolver melhores hábitos de vida. Desfechos clínicos favoráveis, pacientes mais religiosos tiveram menores níveis de pressão arterial, níveis menores de mortalidade por causa cardiovascular e mortalidade geral. Aqui já, se tiver alguém aqui da área da saúde, ou biólogos, tem umas palavrinhas aqui, mas é que vale a pena citar, né? Autores têm relacionado ainda a espiritualidade com marcadores de imunidade.
Então, num próximo encontro, se for de interesse, a gente pode discutir a psiconeuroimunologia. Então, e o que é isso? Quem gosta de ler as obras de André Luiz, ele já fala bastante disso. O nosso espírito pensa, isso reflete no nosso veículo, que é o cérebro vai desencadear cascatas hormonais endócrinas que vai refletir na saúde do nosso corpo. Exemplo, uma pessoa encolerizada, com raiva, que guarda mágoa, que fica brava, aquela pessoa carne de pescoço, é comum ter dor de estômago, pressão alta. Eu inundo o meu corpo de adrenalina, vai produzir cortisol, que é um hormônio do estresse, vai aumentar a pressão, o risco de cardiovascular é muito maior. Agora, aquela pessoa serena, que está em busca de melhorar, que lê uma leitura edificante, que tenta lutar contra os seus maus pensamentos, que possui uma prática religiosa e que faz toda tenta harmonizar o seu corpo físico através do pensamento, que, mais uma vez, vem lá do espírito para o corpo, o que ela vai jogar na sua corrente sanguínea e banhar suas células do quê? De bons hormônios, de bons sentimentos, e isso aí vai acarretar em saúde. Frequência religiosa levaria à diminuição de interleucina 6, que são proteínas inflamatórias, e levando aí a uma diminuição de mortalidade. É muito interessante, eu, infectologista, tenho um estudo que mostra indivíduos soropositivos com tratamento com o antirretroviral, né, o coquetel, e que tem uma religiosidade bem trabalhada. Os níveis de célula de defesa muito maior do que aqueles que não fazem não desenvolvem a sua espiritualidade e religiosidade. Estudos com populações específicas, mulheres com câncer de mama respondem muito melhor ao tratamento, aqui com população específica, tá? Um número, o tratamento com muito mais sucesso do que as mulheres que não têm a sua parte religiosa. E vale aqui um parênteses: quando você exercita a sua espiritualidade e religiosidade, você tem uma rede de apoio muito maior. Então você tem os confrades, os amigos de estudo, que num aperto você tem para quem ligar, você consegue dividir as suas angústias, compartilhar aí o seu sofrimento, e a gente sabe que isso aí faz toda a diferença, principalmente porque quem rege o nosso corpo é o pensamento. Pessoas religiosas são fisicamente mais saudáveis, têm estilos de vida mais salutares e requerem menos assistência à saúde. Aquilo que eu já falei, hábitos de vida mais saudáveis vai levar a um corpo mais saudável. Mas esse aqui é muito interessante, é um estudo recente que foi publicado em 2018, onde eles fizeram um grande estudo numa maternidade neonatal em Uberaba, onde recém-nascidos, um grupo de recém-nascido recebia o passe espírita e o outro grupo de recém-nascido não recebia o passe espírita. E aí foram avaliar os desfechos. Os recém-nascidos que recebiam o passe tinham maior imunidade, baseado então no número, na produção de células de defesa, menor incidência de complicação no período de hospitalização, comprovando aí a eficácia do passe. Um grupo da Associação Médico Espírita de Botucatu também fez um grande estudo que acompanhou pacientes com transtorno de ansiedade, fazendo tratamento alopático, e que um grupo recebia a terapia complementar espírita, com passe, evangeliterapia, todo o tratamento, e o outro grupo não. Esse grupo também, que desenvolveu essa religiosidade e teve a terapia complementar espírita, também apresentou maiores remissões da ansiedade, conseguiu abandonar o tratamento, suspender a medicação, porque houve aí a melhora desses pacientes. Aspectos, esse também isso aqui dá um dia só de seminário, e foi publicado na revista mais importante de neuroendocrinologia do mundo,
que os nossos amigos da AME São Paulo, Associação Médico Espírita, fizeram? Pegaram todos as informações que André Luiz trouxe nas obras psicografada por Chico Xavier, dessa parte neuroendócrina, da glândula pineal, do hormônio que ele não denomina como melatonina, mas que agora a ciência sabe. Então, que em 1940, André Luiz já trazia informações que agora a ciência comprova através dos experimentos, né? E isso vem chamando muito a atenção dos pesquisadores, porque eles ficam assim, tá, você fala, tá, mas foi publicado na revista mais importante de neuroendocrinologia. Então, assim, a pulga está atrás da orelha. Você não quer enxergar, você continua aí dentro da caixa, né? E a gente sabe, principalmente, a resposta que pacientes têm. Basta outro exemplo, que não precisa ser do meio espírita. A atuação dos doutores do riso, doutor Alegria, o impacto disso no reflexo da saúde dos pacientes. Então, isso é também comprovado. No meio acadêmico, nos Estados Unidos, mais uma vez, viu? Eu vou pedir uma licença aqui para a senhora, dona Isara, mas a orelha da Cíntia hoje vai sair bem puxada aqui, viu? Porque ela tem uma responsabilidade muito grande, né? Ser coordenadora de um curso de medicina e ser espírita tem o seu ônus e seu bônus, né? Então, nos Estados Unidos, até em 1993, só 5 escolas médicas possuíam a disciplina de religião e espiritualidade. Nos últimos 15 anos, mais de 100 escolas médicas já têm essa disciplina na sua grade curricular. Também para fazer aí um elogio. No ano passado foi fundado a Liga de Medicina e Saúde e Espiritualidade na Uniara. Então, a sementinha já foi plantada, aí o próximo passo mesmo é colocar isso na grade curricular. Na Inglaterra, 59% das escolas médicas já possuem essa disciplina, mas no Brasil ainda só 10% das escolas médicas tratam desse assunto. Tá? Então, como cobrar médicos que pensam dessa maneira, se a graduação não prepara o médico ainda para pensar nessa visão, né? Então, aqui para mostrar para vocês, Harvard trata disso, a Universidade de Chicago, aqui a Universidade de Duke, aqui, aí, ó, que notícia boa, a Unital, Universidade de Taubaté, foi a primeira escola médica no Brasil a incluir na grade curricular, a Universidade Federal Fluminense também, Juiz de Fora é um grupo muito forte de pesquisa e espiritualidade, e até a USP de São Paulo já trata desse tema. Por quê? Porque mudou, olha, os psiquiatras antes eles não colocavam a obsessão, influências espirituais como uma patologia. E aí mudou-se, então, no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, incluiu problemas espirituais e religiosos no CID. Então, hoje, a medicina sabe que o paciente pode ter transtornos mentais por influência espiritual. Então, olha que avanço que a gente já chegou. Isso tudo daí vai incentivando a pesquisa. A grande... Como é que fala? É matronesse? Quando fala quem fundou? Vocês entenderam o que eu quis dizer, é a doutora patronesse. A doutora Marlene Nobre, ela é a grande aí, batalhadora na seara médico-espírita, que incentivou essa onda que tem hoje de médicos que estudam. A doutora Marlene Nobre foi quem, em 1995, fundou a AME Brasil, né? Já tinham vários grupos médicos espíritas que estudavam, mas em 95 foi quando ela funda a AME Brasil e a AME Internacional, tá? Com o objetivo, então, de juntar ciência e espiritismo. Então, quando o médico, feito toda essa contextualização, quando eu, médico ou profissional da saúde, devo abordar a espiritualidade do paciente? Acima de tudo, eu tenho que ter bom senso. Se o paciente está chegando infartado
ou uma vítima de um acidente no pronto-socorro, eu vou falar, Júlio, você acredita em Deus? Vai gerar um medo e uma ansiedade, fala, pelo amor de Deus, aonde eu estou, né? Não é assim que eu vou abordar. Então, a abordagem da espiritualidade do paciente deve ser feita num ambiente tranquilo, então, de preferência, num consultório, quando eu tenho tempo para fazer essa abordagem, né? Ou então, internações por descompensação de doenças de base, então um paciente cardiopata, um paciente com uma doença que vai ficar alguns dias no hospital, eu consigo achar esse momento para fazer essa abordagem e principalmente agora, no advento dos cuidados paliativos, onde a gente aborda o paciente na sua finitude ou prepara ele, através de, quando eu falo em cuidados paliativos, é uma doença incurável, mas que eu tenho aí diversos mecanismos para dar qualidade de vida para esse paciente nesse seu período de terminalidade, que pode durar muitos anos. Então, durante a anamnese, que é o termo técnico que a gente usa no meio da saúde de entrevista, quando eu for abordar os hábitos de vida e condições socioeconômicas. Então, eu vou falar da história, vou perguntar sobre a história social, os hábitos, se tem atividade física, hábitos e vícios, e aí eu chego no gancho da espiritualidade, se tem alguma religião, se pratica, o que isso leva, se isso leva a um sentido para ele, o que isso representa, né? Sim. E aí a gente tem que trabalhar com os profissionais que estão do outro lado da mesa, porque o corpo fala, né? Então imagina a pessoa chega lá e fala assim, Umbanda. A pessoa às vezes fala assim, né? Ou então fala, espírita. Já olha, você está enxergando alguma coisa, que a gente sabe que as pessoas ainda têm essa... Então a gente tem que, quem pergunta tem que estar preparado a lidar com isso. E é por isso que muitos não perguntam. Porque ou tem medo, ou desconhece, ou porque fala, eu não vou mexer com isso não, né? Como a gente vai ver aqui. Então, aqui justamente, a barreira para o profissional de saúde. Falta de conhecimento sobre o assunto, falta de treinamento, falta de tempo, desconforto com o tema. Se eu for mexer em temas que ainda não estão cicatrizados comigo, será que eu estou preparado para isso? Né? Uma das coisas que a Perla está aqui, que a gente discutiu muito na Semana da Transformação, o médico e a maioria dos profissionais de saúde não aprendeu a lidar com a morte. E aí querem que eu vá dar notícia de morte para uma pessoa. Ou então, aí, às vezes, quando tem um óbito, né, uma perda neonatal, às vezes o profissional de saúde, como defesa, já deixa de canto. Então, é aquele caso que vai ficar meio que esquecido. Ninguém quer ir lá, porque para ir lá, eu preciso ter peito para me dispor, para ir conversar, para me colocar no lugar do outro. Então, Cíntia, já anota aí que esse é um dos temas que a faculdade tem que trabalhar com a gente. A gente aprende, às vezes, fala assim, esse médico é ríspido, esse médico é... É um mecanismo de defesa natural. Eu crio uma couraça para não ter que me enfrentar lá, porque se eu estando lá, eu vou sofrer também. Será que eu estou disposto a sentar e sentir a dor do outro e trabalhar isso junto? Então, isso é uma coisa ainda que não é trabalhado e que reflete daí na qualidade da assistência. Medo de impor os pontos de vista religiosos ao paciente, contei um caso para vocês. Pensamento que o conhecimento da religião não é relevante ao tratamento. E opinião de que isso não é papel do médico ou de outros profissionais. Então, para facilitar, eu não vou ler tudo aqui, né, por conta do tempo, mas nós temos ferramentas que nos auxiliam, perguntinhas direcionadas que vão ajudar a abordar. Então, só essa aqui que é a mais curtinha, se você se considera religioso, você tem crenças espirituais ou religiosas que te ajudam a lidar, ou se não tem, o que te dá sentido na vida? Né? Todo ser humano tem um sentido na vida.
Basta você fuçar lá que vai surgir um netinho, vai surgir alguma coisa que é por onde você vai amarrar aí o planejamento do tratamento do paciente. Importância ou influência, que importância você dá para a fé ou crenças religiosas, influencia você em lidar com estresse e problemas de saúde, você tem alguma crença específica, você faz parte de alguma comunidade, ela te dá suporte. Quão bonito é quando internam pacientes e a sua comunidade religiosa vai lá visitar, se divide para ficar de acompanhante, porque às vezes a pessoa não tem quem possa, ou o companheiro é idoso. Então, tudo isso forma essa rede de apoio espiritual. Existe algum grupo de pessoas que você realmente ama, ou que seja importante para você, e como que você gostaria que o seu médico ou profissional da saúde considerasse isso no seu tratamento. Então, essa é uma das formas, tem mais também, se alguém depois tiver interesse eu passo. Então, nos pacientes, como já foi dito, não religioso, buscar então qual é o propósito da vida dessa pessoa, o que ele acha que dá sentido à vida dele. Então, porque é uma maneira de eu explorar a espiritualidade do paciente sem linkar com nenhuma religião. Os aspectos negativos, então, religião, religiosidade, espiritualidade pode ter seu efeito negativo? Pode, na condução aí de tratamentos. Religiões punitivas, em que há a sensação de que Deus... Então, assim, eu tenho que estar doente mesmo porque eu estou pagando, é um karma, eu tenho que sofrer, melhor é não dar remédio, né? Fica lá com a sua chibata. Ou que está punindo ou abandonando o paciente, gerando conflito contra condutas médicas, e o abandono no paciente por crer na cura orientada por líderes religiosos. Isso é muito triste e acontece também na minha área, pacientes soropositivos que frequentavam determinada igreja e que o pastor falou que está curado e que então não precisava mais tomar a medicação. Então isso foi tão frequente lá na região de Ribeirão que a gente abordou e pediu que pode ir, não tem problema, mas não é igual aqui. Terapia complementar espírita, ela é complementar. Vamos seguir a alopatia, vamos seguir o que o remédio, o que o médico prescreve, né? O corpo físico precisa, a gente sabe que tudo isso, a terapia complementar, a homeopatia, ela trabalha o corpo espiritual, mas o que está aqui hoje encarnado, muitas vezes vai precisar do remédio, tá? Então, uma complementa a outra. Ou, se for decidir parar, comunica o seu médico, consensa com ele, para depois não atribuir responsabilidade para nem para um nem para o outro. E como lidar com essas situações onde a religiosidade pode ter o seu efeito negativo. Então, os grupos de apoio hospitalar, então existem grupos de apoio espiritual, onde determinadas religiões ou grupos ecumênicos atuam dentro do hospital. O líder conversar com o próprio líder religioso do paciente e também a atuação da psicóloga. Então, tendo essa visão espírita integral, o que muda na conduta do profissional, seja ele médico ou de qualquer outra área da saúde? Muda a abordagem com o paciente, muda o entendimento das causas das doenças, muda a proposta terapêutica complementar, e quando eu falo em proposta terapêutica complementar na casa espírita, a prece, o passe, a meditação, a água fluidificada, a evangelioterapia, que tanto se fala e que a gente às vezes deixa como segunda opção, e a questão mesmo dos tratamentos desobsessivos ou de tratamento espiritual. Muda o papel no médico em relação ao paciente. Considerar, então, é importante considerar a dimensão espiritual. Como vocês viram, o médico ou o profissional não vai estar preparado ainda para perguntar isso para vocês, mas vocês agora estão informados e podem ajudá-lo a usar essa ferramenta, tá? Estudar sobre o tema, então, é ampla os encontros na internet, você tem muita coisa no YouTube, teve frequentemente, agora está terminando agora, uma série da AMES São Paulo,
que foram mais de 30 aulas de 1 hora, uma por semana, onde era voltada para trabalhadores de casa espírita, a abordagem médico-espírita. Então, abordou amplamente, profundamente cada aula, como é a etiologia das doenças, os corpos espirituais, como que funciona o desenvolvimento das doenças. E, para resumir, é o nosso pensamento que vai reger tudo isso, o pensamento e a vontade. O médico deve saber o momento certo e a forma correta de abordar essa dimensão, sem ofender ou julgar as preferências, opções religiosas de cada paciente, de forma a exercer a medicina de forma mais humana e integral possível. Isso aqui eu trouxe para vocês, é interessante, é um trecho que foi no final do Congresso Médico Espírita de 2017, que foi no Rio de Janeiro, que eu tive a oportunidade de participar. No final do encontro, teve a mensagem psicografada do Dr. Bezerra de Menezes, e eu separei um trecho, né? Não nos esqueçamos que, na verdade, somos enfermos, espíritos falidos em missões anteriores, que, pela misericórdia do Pai, recebemos nova oportunidade para refazermos a caminhada. Sejamos, sim, multiplicadores dos conhecimentos auferidos, sustentadores do desafio de recolocar o espírito no seu lugar verdadeiro nas cátedras do mundo. Então, médicos, vocês são os responsáveis por resgatar isso e levar de novo para dentro das academias a importância do espírito. Mas não nos esqueçamos de tomar a medicação divina, propondo-nos ao autoconhecimento e reforma íntima, de tal modo que não percamos a oportunidade de renovação, como infelizmente fizeram aqueles outros 9 leprosos curados pelo Cristo e que não retornaram para o ato primeiro de humildade e gratidão. Então, independente se eu for médico, se eu for psicólogo, se eu for fisioterapeuta, se eu não for da área da saúde, se eu voltar ao autoconhecimento e reforma íntima, tudo isso que eu falei aqui hoje vai ser uma consequência. Então, cabe a nós buscarmos isso. E aí, para finalizar, uma definição muito bonita do que é ser médico, né? Como eu falei para vocês, a cura vem do enfermo. Então, ser médico é ser parceiro, é estar ao lado e não acima, é auxiliar com amor e não com prepotência, é estar consciente de que a cura é um atributo do enfermo e não do terapeuta, é ser solidário, mas, acima de tudo, é ser humano. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez para mostrar para vocês que eu não estou falando algo desconexo. A gente tem agora, em 2019, minhas passagens já estão compradas, inscrições feitas, para o Congresso Médico Espírita agora em 2019, onde várias personalidades que vocês conhecem estarão lá discutindo os temas relacionados à saúde e espiritualidade. Então, agradeço mais uma vez o convite. Sei que foi uma coisa meio que, às vezes, eu esperava vir aqui escutar ensinamentos de Jesus, mas isso, na essência, é nada mais do que como a gente cuidar do nosso corpo, o que esperar do profissional da saúde e, mais uma vez, a cura é atributo do enfermo. Não espere que o outro faça aquilo que você deveria estar fazendo. E as doenças no corpo devem ser entendidas como um sinalizador de que eu preciso entender o que eu estou fazendo de errado e como vou me corrigir para que essa aprovação que eu preciso passar seja feita da melhor forma possível para que a gente progrida na nossa evolução. Muito obrigado.